3 homens riram quando ela entrou na feira de Exu com o facão na cintura e o cabelo solto como juba de fera. Só um saiu andando dali, e foi para pedir desculpa de joelho, na frente de todo o povo. Os outros 2 nunca mais riram de coisa nenhuma. Mas essa história não começa na feira. Começa antes. Começa no dia em que um rapaz chamado Zé Pequeno quase morreu de sede num sertão que parecia não ter mais fundo. O sol de rachar quenga de jumento castigava a caatinga desde o romper do dia. A cavalgada tinha sido longa. 3 léguas de pedra seca, mandacaru rachado e poeira subindo que nem fumaça de incêndio. Zé Pequeno, cangaceiro novo no bando de Corisco, 18 anos nos ombros e uns 40 de sofrência nos olhos, sentiu a garganta fechar como couro secando ao sol. Era um cabra miúdo, moreno de queimar, com um nariz torto de quem já levou murro, e não aprendeu a se esquivar a tempo. Mas tinha no olhar uma coisa que os mais velhos do bando reconheciam de longe. A mistura perigosa de coragem com toice que faz o homem entrar onde não devia e sair mais marcado do que entrou. O bando tinha passado 3 dias em marcha. Corisco mandara espalhar os homens pela caatinga fechada, cada um num rumo diferente, para confundir as volantes que andavam farejando o rastro deles desde Arcoverde. Zé Pequeno caiu sozinho num trecho de chão que parecia não ter fim. Grota funda, vegetação baixa e torta. O céu, uma brasa acesa lá em cima. Aperreado, ele desceu do cavalo e ficou de pé no meio do caminho, olhando para os 4 lados como quem busca sinal. O animal bufava, as ventas fanhosas dilatando feito fuole. Zé Pequeno passou a mão na goela ressecada e xingou baixo. Então viu uma garça, branca, parada no alto de uma pedra, olhando para ele com aquela indiferença sagrada que só garça tem. Depois levantou o vôo devagar, devagar, e sumiu por trás de uma lomba. Zé Pequeno não era beato, não tinha fé de rezar ajoelhado, mas sabia ler o sertão como quem lê cordel. Linha por linha, sinal por sinal. Onde tem garça, tem água. Isso era mais certo que Deus. Montou de volta, esporeou o cavalo na direção que o bicho tinha ido e desceu a lomba devagar, com cuidado, o coração batendo mais do que devia. O que ele encontrou do outro lado daquela pedra, meu fi, foi uma coisa que ele levou para a cova como segredo, que só contou uma vez na vida, em voz baixa, perto do fim dos seus dias, para um sobrinho que nem acreditou de verdade. Mas aconteceu. Tava escrito nas estrelas. Ao pé da lomba, escondido entre lajes de pedra como um presente que o sertão guardava fazia tempo, havia um lago. Pequeno, quieto, da cor do céu, quando o céu ainda não tinha decidido se ia ser azul ou cinza. A água parada tinha um brilho que doía nos olhos de quem vinha de tanta poeira. Zé Pequeno desceu do cavalo, largou o rédão, tirou o chapéu de couro curtido, ajoelhou na margem como se fosse rezar e inclinou o corpo para frente. Só que antes que a água tocasse a boca, ele ergueu os olhos, e o sertão inteiro parou. Do outro lado do lago, a não mais de 20 passos, havia 3 mulheres. Não era visagem, não era mal-assombro, não era o delírio de quem estava bebendo sol há dias. Eram 3 mulheres de carne e osso, com a pele ainda brilhando de água, enroladas apenas em toalhas brancas que o vento do sertão teimava em balançar. Zé Pequeno não fez barulho. O corpo entendeu antes que o cérebro mandasse. Ele ficou paralisado na margem, joelhos na lama, boca aberta, os olhos arregalados como os de uma criança que abre a porta errada na casa do pai. À esquerda, a morena. Coxas grossas de quem andava muito a cavalo, ombros largos, pele cor de terra úmida. Ela estava agachada, a toalha escorregando devagar pelo lado, e tinha no olhar um desafio quieto. O tipo de olhar que não precisa de voz para dizer: "Eu já vi pior que você, menino." No centro, a ruiva. Num sertão onde cabelo vermelho era sinal de mal-olhado, de mandinga, de criança de encosto. Num sertão que tinha medo do que ele não entendia. Aquela mulher era uma chama acesa em plena caatinga. O cabelo despenteado caía sobre os ombros como sangue.
Ela segurava a toalha contra o peito com uma mão só, firme, e ficou parada do jeito que só fica quem nunca precisou de esconder nada na vida. À direita, a loira, cabelos cacheados molhados, costas viradas para ele, a toalha presa na cintura, a pele dourada pegando aquele sol do meio-dia que deixa tudo mais nítido, mais real, mais perigoso. O silêncio era de morte. Zé Pequeno engoliu em seco. O coração batia no ouvido. Ele sabia com toda a certeza do cangaço que corria no sangue, que devia se levantar e sair. Devia montar o cavalo, esperar a bala e cair antes de dar um passo a mais. Devia fazer tudo menos o que estava fazendo, que era ficar ali, de joelhos na lama, olhando para onde não devia olhar. Mas os pés não obedeceram. E então, a ruiva abriu a boca. Ela não gritou, não chamou, não se assustou, não fez nenhum dos movimentos que uma mulher comum faria diante de um estranho armado, na margem de um lago perdido no meio do sertão brabo. Ela apenas ergueu o queixo. Aquele gesto que Zé Pequeno ia descrever anos depois com a voz embargada. Esse gesto de quem ergue o queixo não por arrogância, mas por obrigação, porque abaixar a cabeça nunca foi uma opção. E olhou para ele como quem olha para um cachorro que entrou no terreiro errado. A voz veio baixa, cortante como faca de açougueiro. Se veio beber, beba. Mas se veio olhar, saiba que está olhando para a mulher que já matou mais homem que fome. E foi o silêncio depois da frase que matou Zé Pequeno por dentro. Porque a morena não riu, a loira não virou. E as três ficaram paradas como se a ameaça não precisasse de eco, porque a ameaça já era o suficiente. Zé Pequeno bebeu água, com as mãos tremendo, o rosto quase encostado na superfície do lago, os olhos fechados com força. Ele bebeu, e enquanto bebia, sentiu na nuca o peso de 3 pares de olhos que não se desviaram nem um segundo. Quando se levantou, com a água escorrendo pelo queixo, ela ainda estava no mesmo lugar. A toalha no mesmo lugar, o queixo no mesmo lugar. E ele reconheceu. Reconheceu como se tivesse visto antes, mesmo sem nunca ter visto. Como reconhece trovão antes da chuva. Como reconhece o cheiro de sangue antes do tiro. Era ela, a cabra fêmea, a mesma que o sertão inteiro conhecia de nome, mas poucos conheciam de rosto. A que virava lenda em todo armazém, em toda venda, em toda festa de padroeiro. A que o povo falava baixo, com um olho na porta, porque o nome dela parecia chamar coisa. Zé Pequeno ficou de pé na margem do lago, boca ainda molhada de água, e sentiu o medo. Não o medo de morrer, que esse ele já conhecia bem demais, mas o medo sagrado. O medo de quem sabe que está diante de algo maior que ele, e não sabe se deve rezar ou fugir. E como não diga, ele não fez nem uma coisa nem outra. Como é que tu me conhece? A voz dela tinha mudado. Não era mais a ameaça fria do primeiro momento. Era outra coisa. Uma curiosidade afiada. O tipo de curiosidade que uma cobra tem quando decide se vai morder ou não. Zé Pequeno segurou o chapéu com as 2 mãos, na frente do peito, como escudo inútil de couro. Todo mundo te conhece, ele disse. E foi tudo o que conseguiu dizer. A ruiva estudou ele por um tempo que pareceu mais longo que a quaresma. Os olhos dela, verdes, verdes como mato depois de chuva, coisa que ele não esperava encontrar num rosto como aquele, varreram o rapaz de cima a baixo com a metodicidade de quem avalia cavalo em feira. Depois ela deu um passo à frente. A morena, que Zé Pequeno passara a chamar mentalmente de a guerreira, levantou devagar e ficou em pé. Os ombros dela se abriram. Não era postura de defesa. Era a postura de quem estava pronto para atacar e só aguardava sinal. A loira continuou de costas. Solteiro? A ruiva perguntou. Sim, sinhá. Do bando de quem? Corisco. Um silêncio. Ela processou a informação como quem masca fumo devagar. Corisco. Ela repetiu o nome sem emoção. Então tu sabe andar no sertão sem fazer barulho. Isso é bom.
Homem que faz barulho demais não serve para nada além de morrer primeiro. Zé Pequeno não respondeu. Ela não esperava que respondesse. Você viu o que viu, disse ela, baixando a voz até um murmúrio que o vento quase roubou. Agora você tem duas escolhas. A primeira, vai embora. Nunca fala de mim. Nunca fala desse lago. Nunca fala do que seus olhos viram aqui hoje. A segunda, ela pausou. Naquela pausa, o sertão inteiro segurou o fôlego. A segunda você não vai gostar, não. O nome dela era Jurema, mas ninguém no sertão a chamava assim fazia anos. Desde que ela tinha queimado a primeira fazenda, pego o primeiro facão, montado o primeiro cavalo roubado e saído pela caatinga sem olhar para trás. O nome Jurema tinha sumido como fumaça. No lugar dele, sobrou o apelido, a cabra fêmea. Dito sempre no mesmo tom, com o mesmo peso, com o mesmo silêncio dos dois lados. Zé Pequeno olhou para ela, os cabelos vermelhos secos pelo sol, o olhar verde e quieto como o lago fundo, o gesto do queixo que ele sabia que ia sonhar. E entendeu que estava encarando o tipo de mulher que o sertão produz uma vez por geração. O tipo que o sertão tenta matar cedo, antes que ela entenda o que é. Mas essa, o sertão não conseguiu. Eu não falo de nada, ele disse, e a voz não tremeu. Palavra de cabra. Ela ficou olhando. Depois, muito devagar, o canto da boca subiu. Não era sorriso, era reconhecimento. Então você é meu convidado esta noite, ela disse. O bando acampa a meia légua daqui. Você vai dormir lá, vai comer com a gente e amanhã cedo você vai embora com a história na garganta, engolida, como se nunca tivesse acontecido. E virou as costas, que era o gesto mais eloquente que Zé Pequeno tinha visto na vida, porque virar as costas para um cangaceiro armado, no meio do sertão, sem um segundo de hesitação, esse era o verdadeiro tamanho daquela mulher, maior que o sertão inteiro. Reza a lenda que Jurema nasceu numa tarde de seca, num casebre de barro, enquanto a mãe rezava para não morrer, e o pai bebia da cachaça para esquecer que não tinha comida, que chorou forte demais, e a parteira disse para a avó, essa menina veio com raiva do mundo, comadre. A avó respondeu, então o mundo que se prepare. Tinha 8 anos quando o coronel Anísio Pedreira, homem gordo como boi de ceva, com bigode oleado e olhar de quem nunca ouviu não na vida, mandou seus capangas buscar o pai dela por uma dívida que nenhuma colheita daquele sertão ia conseguir pagar. Prenderam o homem numa estaca no meio do terreiro da fazenda e deram de chicote na frente de todo o povo. Jurema ficou parada atrás da cerca de pau a pique, segurando a mão da mãe, e assistiu tudo sem fazer barulho. Não chorou, não desviou o olhar. Só ficou olhando para o coronel, que, montado no cavalo, supervisionava a cena com um charuto entre os dentes. Mais tarde, a mãe disse que tinha sido um milagre ela não ter feito nada naquele dia. Jurema respondeu com 8 anos e um olhar que não combinava com 8 anos. Não foi milagre não, mainha. Foi paciência. O pai nunca ficou igual depois. Ficou torto no lado esquerdo, andava encurvado, e nos olhos tinha uma luz que havia se apagado e nunca mais voltou. Morreu 4 anos depois de uma febre que Jurema sempre jurou que não era febre, era vergonha. Homem que perde a dignidade na frente dos filhos, dizia ela. Vai morrendo por dentro até que o corpo concorda. A mãe durou mais 2 anos. Com 14 anos, Jurema ficou sozinha numa casa de barro com uma muda de roupa, um facão enferrujado que tinha sido do avô e um ódio que o sertão inteiro não teria barro suficiente para segurar. Foi então que chegou o padre Raimundo Cavalcante, de São Francisco dos Breus, homem de sotaina preta e palavras de mel, com o hábito de visitar as casas das órfãs para oferecer proteção da igreja. A proteção do padre Raimundo tinha uma forma muito específica, que ele nunca confessava, e que o sertão inteiro fingia não saber. Jurema tinha 14 anos quando ele bateu na porta. Tinha 15 quando saiu pela janela de madrugada,
com o facão enfiado na cintura e um rosário que ela tirou do pescoço do padre, enquanto ele dormia, não como relíquia, mas como recibo. Prova de que ela tinha estado lá e saído por vontade própria. Passou 1 ano no mato sozinha. Aprendeu a caçar. Aprendeu a rastrear. Aprendeu que o sertão brabo não distingue homem de mulher. Mata ou deixa viver pelos mesmos critérios. Quem sabe ler os sinais e quem não sabe. Jurema sabia ler. O primeiro ato de poder dela, o que o sertão nunca esqueceu, aconteceu quando ela tinha 16 anos e apareceu numa feira de gado em Salgueiro com o facão na cintura e parou na frente da barraca de um comerciante que ela reconheceu. Ele tinha estado no terreiro da fazenda do coronel no dia em que seu pai apanhou. Não como espectador, como quem gritava mais alto. Ela ficou parada na frente dele, na frente de todo mundo na feira, e disse com aquela voz baixa e cortante: "Tu te lembra de mim?" O homem olhou. Olhou de novo. Empalideceu. E Jurema disse para todo o povo ouvir: "Melhor tu lembrar, porque a partir de hoje, toda vez que tu pegar no teu dinheiro sujo, tu vai lembrar do nome que veio cobrar." Não bateu nele, não precisou. O silêncio da feira, a forma como o povo parou e olhou, o jeito como ninguém interferiu, foi vingança mais completa que sangue, porque sangue escorre e seca. Mas humilhação, dessas que acontecem na frente de todo mundo, fica gravada para sempre. 3 anos depois, ela liderava um bando de 12 homens que ninguém tinha conseguido domar. Caba marcado que não obedecia pai, patrão, nem Deus. Homens que tinham saído dos bandos de Lampião, de Corisco, de Volta Seca por motivos vários, e que tinham ido parar nos arrabaldes da Caatinga sem saber o que fazer da própria raiva. Jurema os encontrou um por um, olhou nos olhos de cada um e disse a mesma coisa: "A tua raiva tá virada para si mesmo. Vem comigo e eu te ensino onde apontar." Foram, e o sertão nunca mais ficou igual. O acampamento era mais organizado do que Zé Pequeno esperava. Ficava numa grota funda entre 2 serras, escondido pela caatinga fechada de um jeito que as volantes precisariam saber exatamente onde procurar para encontrar. Fogueiras baixas, cobertas com pedras para não mandar luz. Homens em postos de vigia que Zé Pequeno não viu, mas sentiu. A pele da nuca alertando que havia olhos no mato. Jurema não o apresentou ao bando. Apenas apontou um canto com a cabeça e disse: "Fica ali." Ele ficou, sentado no chão, as costas na pedra. Ele observou. A morena, a guerreira, chamava-se Dalva. Filha de um cabra que morreu em tiroteio de bando, criada entre homens, tinha aprendido a lutar antes de aprender a rezar. Usava uma faca de 2 gumes no cinto e sabia exatamente como usar. No bando, cuidava da logística. Munição, mantimento, posição. Com uma precisão que deixava os homens mais velhos sem argumento para reclamar. Ninguém discutia com Dalva 2 vezes. A primeira já era suficiente. A loira era Benedita, a única que ria com frequência. Aquele riso baixo, sardônico, de quem acha graça nas coisas que outros acham sérias demais. Mas aquele riso enganava quem não prestava atenção. Benedita era atiradora, a melhor do bando. Talvez a melhor do sertão inteiro. Usava uma carabina Mauser que ela havia tomado de um capitão da Força Volante, em circunstâncias que ela nunca descrevia em detalhe. Só ria quando perguntavam. Conta quem viu que Benedita conseguia acertar uma vela acesa a 100 passos, que apagava a chama sem derrubar o castiçal. Não por exibicionismo, por mensagem, para que todo mundo no bando soubesse que se ela quisesse ser só a chama, não o castiçal inteiro, ela conseguia. As 3 não eram irmãs de sangue, mas eram irmãs do tipo que o sertão cria quando coloca mulheres que sofreram coisas parecidas no mesmo espaço e deixa o tempo trabalhar. Jurema era a primeira, a cabeça, a voz, a lei. Quando ela falava, os homens do bando paravam de respirar. Não por medo. Bem, por medo também, mas principalmente porque ela raramente falava o suficiente que se pudesse perder uma palavra. Dalva era o braço, a que punha a ordem quando a ordem precisava de músculo. Benedita era os olhos,
Aqui via o que os outros não viam, do alto das pedras, através da caatinga, na escuridão do mato antes do amanhecer. Juntas, eram o tipo de coisa que faz coronel perder o sono, porque não havia modo de suborno que funcionasse. Não havia negociação que elas aceitassem. Não havia ameaça que chegasse antes que as três chegassem de volta. Zé Pequeno ficou observando a noite toda. Assistiu Jurema convocar os homens do bando, um a um, em silêncio, e distribuir tarefa como quem distribui carta de baralho. Cada um soubesse o que fazia e ninguém soubesse mais do que precisava saber. Assistiu Dalva afiar a faca no couro da bota com aquela expressão de quem pensa em coisa completamente diferente, enquanto os dedos trabalham no automático. Assistiu Benedita limpar o Mauser com um pano branco, devagar, peça por peça, como quem lava roupa de criança. E ficou ali, no canto, como um homem que caiu de propósito dentro de um sonho e não tem certeza se quer acordar. De madrugada, quando o acampamento dormia e as brasas das fogueiras viravam olhos vermelhos na escuridão, Jurema voltou ao lago. Zé Pequeno acordou com o barulho dos passos dela, leve, quase nenhum, e por algum motivo que ele nunca soube explicar direito, se levantou e foi atrás. Não foi assanhado, não foi por desejo, foi pelo mesmo instinto que o tinha feito seguir a garça mais cedo. O senso de que havia algo a ser visto, algo que precisava de testemunha. Ela estava sentada na margem, os pés na água, a toalha do dia já substituída por roupa de trabalho, calça de couro, camisa aberta no pescoço, o cabelo preso sem cerimônia. Tinha um cigarro fino entre os dedos que ela acendeu com a chama de uma vela tirada do bolso. Não qualquer vela, uma vela que Zé Pequeno reconheceu, com um arrepio, como sendo do tipo usado em altar. Ela acendeu o cigarro na vela do altar, ali na margem do lago, com o céu estrelado em cima e o sertão calado ao redor. Esse era o gesto. Esse era o hábito que o sertão ia carregar pela eternidade como marca dela. Acender o cigarro na vela do altar. Como quem diz, o sagrado não está acima de mim. O sagrado serve para me dar fogo. Ela não se virou quando ouviu os passos dele. Só disse, eu sabia que você ia atrás. Ele ficou parado a 2 passos. Não tinha resposta honesta que não o envergonhasse. Senta, ela disse. Ele sentou. Ficaram em silêncio por um tempo. Ela fumou, olhou para o lago e Zé Pequeno tentou não olhar para ela de um jeito que pudesse ser mal interpretado, que foi difícil, porque ela era o tipo de coisa que preenche o campo de visão sem pedir permissão. O que você vai fazer quando sair daqui amanhã? Ela perguntou. Encontrar o bando de Corisco, continuar. Continuar o quê? Ele pensou. Era uma pergunta simples que ninguém nunca tinha feito para ele. Sobreviver, acho. Ela deu uma baforada no cigarro. Sobreviver. Ela deixou a palavra no ar como faz. Todo cabra que entra no cangaço fala isso. Começa querendo sobreviver, acaba morrendo mais rápido do que se tivesse ficado em casa plantando milho. Porque sobreviver sem propósito é só adiar o fim. Zé Pequeno não respondeu. Ela tinha razão e os dois sabiam. Vai ter juramento, ela disse abruptamente. Não sai daqui sem jurar, pela sua mãe, pela sua alma e pelo nome da sua fome. Você nunca fala do que viu hoje, desse lago, dessas 3 mulheres, desse acampamento. Juro, jura pelos 3, pela minha mãe, pela minha alma e pela minha fome. Ele disse, e a voz não tremeu. Nunca falo. Ela olhou para o lago. O cigarro chegou no fim. Ela apagou a brasa na superfície da água com aquela precisão de quem fez esse gesto 1000 vezes e jogou a ponta no mato. Eu não me deixo possuir, ela disse. E foi uma declaração, não uma ameaça. Homem, Deus, coronel, nenhum. Já tentaram de todos os jeitos. De joelho, com reza, com facão, com promessa. Nenhum conseguiu. E nenhum vai conseguir. Zé Pequeno ficou olhando para o lago. Eu não vim para possuir nada, sinhá. Ela virou o rosto para ele, pela primeira vez desde que sentaram.
Os olhos verdes no escuro tinham uma luz que não vinha do céu, vinha de dentro. Eu sei, ela disse. Por isso você ainda está vivo. O aviso chegou ao raiar do dia, trazido por um menino descalço que saiu da caatinga como alma penada. A camisa rasgada e um recado gravado na memória porque ninguém ia se arriscar a escrever em papel. O coronel Anísio Pedreira, o mesmo da estaca, o mesmo do chicote, o mesmo que tinha mandado buscar o pai de Jurema naquele dia, estava vivo ainda. Velho, gordo, mais temeroso de Deus do que nunca, mas vivo. E tinha contratado uma tropa de jagunços novos, 12 homens de pistola, com uma missão específica: encontrar a cabra fêmea e trazer o que restasse dela. O menino, arfando, disse que o coronel tinha dado 3 dias de prazo, que os jagunços já tinham saído de Exu, que passaram pela feira perguntando, mostrando um retrato de papel dela, retrato velho, de quando ela tinha menos cicatrizes. Jurema ouviu tudo sem mover um músculo. Depois dispensou o menino com um nó de fumo. Voltou ao centro do acampamento e ficou de pé no meio dos homens, que tinham acordado com o barulho e estavam em volta com aquela tensão de quem sabe que notícia ruim tem forma de criança descalça. O coronel mandou buscar, ela disse. O silêncio era de quem espera. Então a gente vai antes, ela completou. Dalva, que estava afastada, levantou devagar. Benedita, do alto de uma pedra com o Mauser no colo, não precisou dizer nada. O corpo dela já tinha dado a resposta. Os homens do bando se olharam. Zé Pequeno, que estava encostado numa árvore fingindo que não tinha motivo para ficar, sentiu o coração arrancar. Um dos cangaceiros mais velhos, um cabra de barba branca e cicatriz cruzando a face chamado Mané do Rio, deu um passo à frente. Contra 12 jagunços armados? Com o que, Jurema? Com o que sempre usamos, ela respondeu sem elevar a voz. Cabeça e noite. Mané do Rio não respondeu. Não porque concordava, mas porque havia uma coisa na forma como ela falava que fazia a discordância parecer pequena demais para ser dita em voz alta. Quando? Ele perguntou por fim. Hoje à noite, ela disse. Ataque noturno, antes que eles nos encontrem. Quem decide quando o sangue cai sou eu, não o coronel gordo. Zé Pequeno não fazia parte do bando. Não tinha compromisso, não tinha juramento com aquela gente. Mesmo assim, quando ela passou por ele na direção da barraca onde ficavam as armas, ele disse, com uma voz que saiu mais firme do que esperava. Me deixa ir junto. Ela parou, não virou. Por quê? Ele não tinha resposta pronta. Só tinha aquela coisa no peito, que devia ser admiração ou loucura, e às vezes no cangaço eram a mesma coisa. Porque quero ver como é que uma mulher faz o que nenhum homem teve coragem de fazer, ele disse. Ela ficou parada um segundo, depois continuou andando. Então não atrapalha, ela disse. Era o sim. A preparação foi silenciosa como ritual de morte. Jurema distribuiu os papéis com aquela voz baixa que ninguém precisava ser mandado ouvir. O corpo todo inclinava naturalmente para o lado de onde a voz vinha, como planta que segue o sol. 7 homens pelo flanco esquerdo da fazenda, 4 pelo lado do curral. Dalva e 2 cabras na entrada principal para ninguém sair correndo. Benedita subindo no alto do telhado do paiol que ficava de frente para a casa grande. Posição perfeita, campo de tiro para qualquer janela. Jurema ia entrar pela porta da frente, sozinha. Mané do Rio abriu a boca. Fecha a boca, Mané, ela disse, antes que ele dissesse qualquer coisa. Ele fechou. Zé Pequeno foi junto com os 7 do flanco esquerdo. Não por decisão dela, por ausência de instrução contrária. O que no bando dela tinha o mesmo valor. Enquanto caminhavam pela caatinga na luz laranja da tarde, Zé Pequeno foi parar ao lado de um dos cangaceiros mais jovens, um rapaz chamado Duda, que tinha uns 15 anos e andava no bando há 6 meses. Zé Pequeno perguntou, em voz baixa, a coisa que queria saber desde o começo. Há quanto tempo você tá com ela? Duda não desviou os olhos da frente. Desde que eu vim do bando de Lampião. Uma pausa. Lá era bom.
Lampião era brabo, mas tinha uma coisa que faltava. O quê? Duda pensou. Propósito. Ele disse. Lampião roubava para viver. Ela briga para mudar alguma coisa. Zé Pequeno ficou calado o resto do caminho. Quando chegaram na posição, com a fazenda do coronel a 400 passos, o sol já tinha ido embora. E a noite do sertão, aquela noite sem lua que parece ter sido feita especialmente para esconder coisa, tinha chegado com tudo. Jurema apareceu do lado de Zé Pequeno sem fazer barulho. Espera meu sinal, ela disse. Depois olhou para ele com aquele olhar avaliador. Você já matou? Já. Ficou mal depois? A pergunta era inesperada. Ele olhou para ela. Fiquei. Ela assentiu. Bom, homem que mata e não fica mal virou bicho. Homem que fica mal, mas faz assim mesmo quando precisa. É o único tipo que tem jeito. E sumiu no escuro da noite como se nunca tivesse estado ali. O sinal de Jurema foi uma pedra jogada no telhado de zinco da casa grande. O barulho era nada, menos que chuva, menos que gato. Mas os homens do bando o conheciam porque ela tinha dito qual seria. E no bando dela você fazia exatamente o que foi dito porque a alternativa era constrangedora. O inferno abriu as porteiras num instante. Os jagunços do coronel, que tinham chegado à fazenda naquela mesma tarde e estavam bebendo no alpendre com a satisfação de quem acha que o trabalho vai ser fácil, não tiveram tempo de entender o que estava acontecendo. A fuziladeira começou pelos dois lados ao mesmo tempo. E o som das balas no ar de noite tem aquela qualidade que não é possível descrever para quem não ouviu. Um zunido que parece música e morte ao mesmo tempo, como o título do canal dizia há tempos. Zé Pequeno entrou pelo flanco esquerdo com os 7 e encontrou 2 jagunços tentando montar nos cavalos amarrados no curral. Não se engane não. No escuro, com tiro dos 2 lados, homem entra em pânico antes de entrar no raciocínio. Um deles caiu no primeiro cruzamento de bala. O outro, miraculosamente, conseguiu montar e fugir pela porteira do fundo. E Zé Pequeno deixou ele ir, porque a instrução era dada e ele não era o tipo de cabra que atira em costas sem necessidade. O sangue pintou o chão da feira. E aqui não era feira, era curral. Mas pintou com a mesma cor de aviso que pintava em todo lugar onde a cabra fêmea cobrava o que devia. Pelo lado da entrada principal, Dalva e seus 2 eram uma máquina de precisão silenciosa. Não havia gritos do lado deles. Havia silêncios que, na linguagem do cangaço, diziam mais. Do alto do paiol, Benedita apagou 2 velas. Não as chamas, os homens que as carregavam, com 2 tiros que foram ouvidos como estalo seco na noite quente. E Jurema. Jurema entrou pela porta da frente, sozinha. Ninguém estava na porta para receber porque ninguém esperava que uma mulher só, sem bando na frente, fosse entrar pela porta principal de uma fazenda defendida por jagunços. Essa era a lição que o coronel Anísio Pedreira ia levar para a cova. Que ele tinha passado a vida inteira esperando o ataque pelo lugar óbvio. E ela nunca fez nada pelo lugar óbvio na vida. Zé Pequeno não viu o que aconteceu dentro da casa grande. Ninguém do bando viu. Só ouviram depois de um tempo que pareceu longo demais, a voz dela saindo pela janela aberta, calma como de quem está falando do tempo. Coronel Anísio, levanta desse chão que você não tá morto. E depois, um pouco depois, eu sei que você se lembra de mim. A poeira ainda nem tinha baixado quando ela saiu pela porta da frente com aquele passo que ela tinha. Medido, sem pressa, como se o mundo inteiro fosse mais devagar que ela queria, mas ela aceitava a situação. Na mão direita, o facão. Na mão esquerda, o chapéu de palha do coronel. Aquele chapéu de abas largas, caro, símbolo de autoridade que todo homem de posses usava no sertão. Ela jogou o chapéu no chão da varanda. Pisou. Não disse mais nada. Não precisava. A cena toda disse por ela. O coronel Anísio Pedreira ficou vivo naquela noite. Jurema não o matou. Que é uma coisa que o sertão nunca entendeu direito. E talvez por isso a lenda dela fosse maior, porque é mais fácil entender morte do que entender escolha. Deixar o homem vivo no meio de tudo aquilo,
com o chapéu pisado na varanda e o bando dela sumindo na noite. Era uma humilhação calculada, fria, ritualística, pública, projetada para durar mais que um tiro. O coronel Anísio nunca mais mandou buscar ninguém depois daquela noite. Aqui, meu povo, eu preciso parar um segundo. Essa história que você tá ouvindo não é a única que sobreviveu. O sertão guardou muita coisa que nunca foi ao ar, que foi riscada dos papéis, que os mais velhos morreram levando consigo porque ninguém estava pronto para ouvir. Lá no canal, nos arquivos proibidos do cangaço, nós juntamos tudo isso que não podia ser dito em voz alta. As cartas que ninguém publicou, os nomes que foram apagados dos registros, os causos que os próprios coronéis mandaram sumir. Histórias que nunca foram contadas. O lado sombrio do sertão que só os que viveram de perto conheceram. Se você quer mergulhar de cabeça nessa poeira com a gente, o link tá ali embaixo no fixado. É coisa para quem aguenta. Para quem quer saber de verdade como esse sertão funcionava por dentro. Mas agora, voltando à história de Jurema, a noite seguinte ao ataque foi de silêncio tenso no acampamento. Vitória tem um gosto que demora a assentar, amargo por baixo do doce, como rapadura mal feita. E no bando da cabra fêmea, a vitória contra a fazenda do coronel tinha destapado uma coisa que estava tampada há meses, debaixo da disciplina e do respeito. Zé Pequeno estava acordado quando Mané do Rio se levantou e foi até a fogueira central. Era mais de meia-noite. O cabra ficou de pé, olhando para o fogo, e disse, não para alguém específico, mas em voz alta o suficiente para ser ouvido pelos que estavam acordados. Cangaceiro que obedece, mulher. Pausa. Se Lampião soubesse disso, morria de vergonha antes de morrer de bala. Zé Pequeno segurou o fôlego. 2 ou 3 cabras se mexeram. Não foi assentimento. Foi o movimento de quem ouviu uma coisa que de certa forma estava pensando, mas não tinha colocado em palavras. E aí veio a voz de Jurema. Ela estava sentada atrás de uma pedra, invisível na escuridão, e Zé Pequeno nunca soube dizer se ela tinha ouvido desde o começo ou se tinha acordado com a fala de Mané. O que ele sabia era que ela levantou devagar, caminhou até a fogueira e ficou de pé na frente do homem, sem se apressar. Lampião obedecia a Maria Bonita. Ela disse com aquela voz baixa que cortava mais que grito. Não porque era fraco, porque era inteligente. Homem que não sabe reconhecer qualidade em mulher é cabra que vai morrer confuso. Mané do Rio era velho, tinha cicatrizes de 10 bandos diferentes. Não era o tipo de homem que abaixa a cabeça fácil, mas havia nela, naquele momento específico, naquele lugar específico, com aquele resultado recente ainda cheirando a pólvora e a decisão dela no ar, uma gravidade que fazia o argumento do homem parecer pequeno. Você chegou aqui, ela continuou, agora olhando para todos, não só para Mané, porque nenhum coronel, nenhum padre, nenhuma força volante conseguiu te dobrar. E você veio parar no bando de uma mulher. Se você acha que isso é humilhação, o problema não é meu, é seu. Mané do Rio ficou olhando para ela por um tempo longo. Depois foi deitar. Zé Pequeno, da sua pedra, achou que fosse acabar ali. Mas Dalva, que tinha ouvido tudo do outro lado do acampamento, foi até a fogueira depois que Mané saiu. Ficou de pé no mesmo lugar onde Jurema tinha estado e disse: "Pra ninguém, pro fogo, pra noite inteira." Eu amo quando ela faz isso. Benedita, de algum lugar no escuro, riu aquele riso baixo e sardônico. E Zé Pequeno, pela primeira vez desde que tinha entrado no cangaço, sentiu que estava no lugar certo. Não foi uma noite. Foi no terceiro dia, quando Zé Pequeno ainda estava no acampamento, por razões que ficavam progressivamente mais difíceis de justificar para o bando de Corisco e mais fáceis de entender para si mesmo. Jurema tinha mandado os homens buscar mantimento na vila mais próxima. O acampamento estava meio vazio, a tarde caindo devagar sobre a caatinga, e ela estava sentada numa pedra plana com um mapa velho aberto na frente. Mapa de couro, desenhado à mão, com marcações que Zé Pequeno não soube ler. Ele foi até ela. Não tinha outro motivo além de ir. "Posso?" ele disse apontando para a pedra ao lado.
Já foi, ela disse sem olhar do mapa. Ele sentou. Ficaram em silêncio. Ela estudava o mapa com aquele foco que ela tinha para tudo. Total, sem distração, como se o mundo do lado de fora do que ela estava fazendo deixasse de existir. Por que você não foi embora ainda? Ela disse, eventualmente. Ele pensou na resposta honesta. Depois deu. Porque nunca vi nada assim na vida. O ataque? Você. Ela dobrou um canto do mapa devagar. Não virou para ele. Eu sei o que você tá sentindo, ela disse. Vi em outros. Fica 3 dias perto de mim e acha que ama. Não é amor, é fascínio. E fascínio passa quando a realidade chega. Pode ser, ele disse. Mas eu tô falando de respeito, não de amor. Aí ela virou. Os olhos verdes na tarde do sertão tinham uma clareza que era quase difícil de encarar. Respeito é a única moeda que eu aceito, ela disse. E é a mais rara. A maioria dos homens que passa pela minha vida traz outra coisa. Traz desejo fingindo ser admiração. Traz medo fingindo ser obediência. Traz possessividade fingindo ser proteção. Ela pausou. Você é diferente ou quer ser? Era a pergunta mais direta que Zé Pequeno tinha recebido em 18 anos de vida. Quero ser, ele disse. Isso é honesto, ela respondeu. E voltou para o mapa. Mais tarde, quando o sol estava quase sumindo e o céu do sertão virava aquele laranja que parece incêndio, ela disse sem cerimônia, com a naturalidade de quem declara o tempo. Meu corpo pode ser desejado. É meu e eu decido o que faço com ele. Mas meu poder... Ela deixou a palavra assentar. Meu poder nunca vai pertencer a nenhum homem, nem ao que eu eventualmente escolher. Porque poder não se divide. Poder se exerce ou se perde. E eu não tô disposta a perder. Zé Pequeno ficou olhando para o horizonte vermelho. Eu entendo, ele disse. Não entende ainda, ela disse sem crueldade. Mas um dia vai entender. E quando entender, vai respeitar de verdade. Toda a vila sabia, mas ninguém falava. O traidor se chamava Antônio Fino, cangaceiro de 40 anos, 2 bandos antes do de Jurema. Cicatriz no pescoço que ele dizia ter sido de faca, mas que os mais velhos diziam ter sido de corda. Homem que nunca tinha conseguido subir de posto em nenhum bando porque lhe faltava a coisa fundamental: lealdade. Antônio Fino tinha ressentimento do tamanho de um estado. Não de Jurema especificamente. Ressentimento difuso, o tipo que procura destino. Quando as forças volantes mandaram um emissário numa venda de beira de estrada perguntando pelo paradeiro da cabra fêmea, Antônio Fino estava na mesa ao lado. E o dinheiro que as volantes ofereciam era o suficiente para começar de novo em algum lugar que não fosse o sertão. Zé Pequeno ainda estava no acampamento quando o aviso chegou, dessa vez não de menino descalço, mas de Duda, que tinha estado na vila e voltado na corrida, o rosto banhado de suor. Volante. Ele chegou ofegando. 20 homens. Tomaram a estrada de acesso à grota, sabem onde é. Jurema estava de pé no centro do acampamento em 2 segundos. Quem foi? Ela disse. Não o que aconteceu. Ela foi direto ao quem. Duda olhou para o chão. Antônio Fino não tá no acampamento. O silêncio que veio depois daquela frase foi o silêncio mais pesado que Zé Pequeno tinha sentido na vida. Mais pesado que o silêncio antes do tiro. Mais pesado que o silêncio depois da morte. Era o silêncio de quem ouve o nome do traidor e sente o sertão inteiro recuar. Jurema não gritou, não xingou, não fez nenhum gesto dramático. Virou para Dalva e disse: quebra o acampamento. 5 minutos. Virou para Benedita. Sobe na pedra mais alta e me diz de onde vem o pó. Virou para os homens. Só leva o que carrega no corpo, o resto deixa. E foi até o cavalo dela, que estava amarrado numa árvore, e selou com aquelas mãos que faziam tudo com a mesma precisão. No cangaço, na cozinha, na guerra, no gesto do cigarro aceso na vela do altar. Zé Pequeno foi até ela enquanto os outros corriam. E agora? Ele disse. Agora a gente se move. Ela disse sem parar o que estava fazendo.
É o único jeito que o cangaço sobrevive. Não finca a raiz. Move, move, move. Eu venho junto. Ela puxou a rédea e montou com aquele gesto fluido de quem nasceu a cavalo. Você veio buscar água, ela disse, olhando para ele de cima. Olha o tamanho do buraco em que você entrou. Valeu a pena, ele disse. Ela ficou olhando por um segundo que tinha o peso de 3 dias inteiros de história. Vem, ela disse, e saiu na frente. A perseguição durou 2 dias. As forças volantes eram disciplinadas. 20 homens bem armados. Capitão experiente que tinha rastreado o bando antes. Cavalos frescos. Sabiam que a grota tinha sido abandonada e seguiram o rastro pela caatinga com uma persistência que Zé Pequeno, nos 2 dias de fuga, foi obrigado a respeitar. No segundo dia, ao anoitecer, encurralaram o bando num trecho de caatinga fechada entre 2 serras, onde só havia uma saída de frente. Jurema fez parar o grupo atrás de uma formação de pedras. Olhou para frente, para trás, para as 2 serras. 20 contra 12, disse Mané do Rio, que tinha vindo junto sem fazer pergunta, porque traição de um homem não cancelava a lealdade de outro. 20 contra 12 mais Noite, Caatinga e Benedita, ela respondeu. Benedita já tinha subido na pedra mais alta, o Mauser preparado. O que aconteceu naquela noite é a parte da história que ninguém que esteve lá gostava de contar em detalhe, porque cenas que você viveu com o coração na boca perdem qualidade quando viram palavras. Mas Zé Pequeno, anos depois, descreveu assim. Era o eco do sertão respondendo. Cada tiro que saía das pedras deles vinha de volta triplicado. Benedita de cima controlava o campo inteiro. Dalva no flanco fechou a saída da direita. Jurema foi pelo centro. Ela sempre ia pelo centro, porque o centro era onde ninguém esperava encontrar a liderança. Todo mundo espera a liderança no fundo, protegida. Ela ia na frente porque era a única que sabia exatamente o que estava fazendo. O fogaréu de bala durou menos de 1 hora, mas foi no fim da batalha, quando as volantes já estavam se retirando. 2 mortos, vários feridos, capitão com decisão de recuar e reorganizar, que aconteceu. Zé Pequeno não viu de onde veio o tiro. Só ouviu o som diferente. Não o de batalha, mas o de impacto. E virou no tempo de ver Jurema tropicando. Ela não caiu. Esse detalhe Zé Pequeno sempre enfatizava quando contava. Ela não caiu. Cambaleou, encostou na pedra, pôs a mão no lado esquerdo do corpo e ficou de pé. Mas o sangue desceu rápido pelo lado da camisa. Zé Pequeno foi até ela sem pensar. Não foi heroísmo. Foi o instinto de quem vê algo impossível acontecendo e não aceita. Vai, ela disse quando ele chegou perto. Não vou, não. Não é pedido, ela disse. E a voz ainda tinha a força toda, mesmo com o lado esquerdo do corpo escurecendo de vermelho. Eu sei, ele disse. Por isso não vou. Ela olhou para ele. Pelos olhos verdes, por trás do sangue e da noite e da dor, havia aquela coisa. Aquela luz que não vinha do céu, que Zé Pequeno tinha visto na margem do lago e que ia carregar pelo resto da vida. Teimoso, ela disse. Aprendi com você, ele respondeu. Escondidos numa grota funda que só Dalva conhecia, caverna baixa, chão de areia, paredes de pedra que guardavam o fresco, Jurema ficou 3 dias entre a vida e o que a morte prometia, mas não cumpriu. Zé Pequeno não saiu. Dalva trouxe ervas que ela sabia de mulher velha do mato. Cataplasma de jurema preta, folha de malva, teia de aranha no corte para estancar. Benedita ficou na entrada da grota com o Mauser 3 dias seguidos, só dormindo quando um dos outros a substituía. Os homens do bando fizeram um rodízio de vigia no perímetro sem que ninguém mandasse. Esse era o outro lado da cabra fêmea que o sertão não contava nas lendas. Que quando ela ficou vulnerável, o bando inteiro fechou ao redor sem que ela pedisse. Porque lealdade verdadeira não precisa de ordem para agir. Zé Pequeno ficou ao lado dela na maior parte do tempo. Molhava o pano, mudava o curativo, segurava a mão quando a febre subia
que subia forte no segundo dia, e ela ficou falando coisa que não fazia sentido, o que era a única vez na vida que ele a viu sem controle do que saía da boca. Ela chamou pelo pai, chamou pela mãe. Disse o nome Anísio com uma raiva que não tinha nada de delírio. Era a memória acordando dentro da febre, mais real que tudo. No terceiro dia, a febre quebrou. Ela acordou lúcida, olhou para Zé Pequeno sentado ao lado e disse com a voz rouca, mas presente: "Quanto tempo?" 3 dias. Ela ficou quieta, olhou para o teto de pedra. "O bando?" "Aqui, todo mundo." Uma pausa. "E você?" "Aqui também." Ela não respondeu de imediato. Fechou os olhos. Quando os abriu de volta, havia uma decisão neles que ele reconhecia. A mesma que ela tinha quando estava prestes a falar algo definitivo. "Zé Pequeno," ela disse. "Jurema, você é o único homem que ficou 3 dias ao lado de uma mulher ferida sem pedir nada em troca." Ele não respondeu. "Isso tem um nome no sertão," ela disse. "A gente chama de respeito de verdade." Ele segurou a emoção. Não totalmente, mas o suficiente. "Você vai ficar bem," ele disse, porque era a coisa certa a dizer. "Eu sempre fico bem," ela disse. Mas dessa vez, pela primeira vez, havia um cansaço por baixo da certeza. Um cansaço humano, de quem carrega peso grande demais, há tempo demais e, por um momento, só um, baixa a guarda o suficiente para deixar a fadiga aparecer no rosto. Naquela noite, enquanto ela dormia e o bando velava e o sertão fazia seus barulhos de sempre, Zé Pequeno pensou no que tinha virado sua vida desde que seguiu uma garça até um lago. Tinha saído para beber água e encontrado a coisa mais arretada que o sertão tinha produzido em séculos. E sabia que quando ela ficasse boa, e ela ia ficar porque o sertão inteiro podia tentar, mas não ia conseguir acabar com Jurema, ela ia desaparecer de volta para Caatinga. Ia virar névoa, lenda, nome dito em voz baixa em venda de beira de estrada. E ele ia deixar, não porque não quisesse ficar, mas porque tinha aprendido com ela a única coisa que uma pessoa assim pode te ensinar: que certas coisas são maiores que a nossa vontade de possuí-las, que o sertão tem forças que são do sertão, não de nenhum homem, e que o maior respeito que se pode dar a uma força assim é deixá-la livre. Na manhã do 4º dia, quando o sol começou a chegar devagar pelo boqueirão da grota e o bando ainda dormia, Zé Pequeno acordou e encontrou o lugar dela vazio. Não era despedida. Era a forma dela de despedida. Na areia do chão, com o dedo, ela tinha traçado 3 palavras antes de sair. "Obrigada, cabra." Zé Pequeno ficou olhando para as 3 palavras por um tempo que ele nunca soube medir. Depois colocou a mão em cima delas. Não para apagar, para guardar no corpo antes que o vento entrasse e levasse. Dalva e Benedita já tinham sumido também. E 4 dos homens do bando. Os que ficaram, olharam uns para outros sem saber bem o que dizer, que é o estado natural de quem passa tempo com alguém que é maior que todo mundo na sala, e depois a sala fica vazia. Mané do Rio ficou de pé, velho e calado, olhando para a saída da grota. "Digo logo," ele disse eventualmente. "Nunca pensei que ia sentir falta de obedecer mulher." Duda riu. Alguém riu junto. E o riso no meio da grota teve aquela qualidade estranha dos risos que nascem do choro que não pode sair. Zé Pequeno voltou para o bando de Corisco 3 dias depois. Encontrou os companheiros numa estância às margens do São Francisco, Corisco sentado numa pedra limpando a pistola. E a pergunta foi a óbvia: "Onde você sumiu, rapaz?" "Me perdi na Caatinga," disse Zé Pequeno. Corisco olhou para ele com aquele olhar que lê mentira antes da pessoa terminar de contar. "Que foi que você viu?" ele perguntou. Zé Pequeno pensou na margem do lago, no gesto do queixo, na vela do altar, nas 3 palavras na areia. "Nada," ele disse. E foi o único mentira que Zé Pequeno contou na vida que não sentiu como mentira. Porque havia coisas que eram do sertão, e do sertão tinham que ficar. Havia histórias que precisavam de silêncio para continuar sendo grandes. Quanto à cabra fêmea,
A Jurema vermelha do cabelo, verde dos olhos, braba da lei própria. Até hoje tem quem jure que viu ela. Numa venda de Exu, dizem, uma mulher entrou e pediu cachaça, acendeu um cigarro na vela do balcão, pagou e foi embora sem dizer nome. O dono da venda ficou olhando pela porta por um tempo que não soube dizer quanto era. Num arraial de Pernambuco, contam, apareceu uma mulher de cabelo vermelho montada num cavalo escuro. Passou pela rua principal da vila no meio da tarde sem olhar para ninguém. E as crianças pararam de brincar e os adultos pararam de falar. E o vento parou de soprar até ela virar a esquina e sumir. No sertão do Ceará, dizem, há uma grota no alto de uma serra onde não cresce mandacaru, não canta passarinho e não chega cobra. E quem chega perto ouve, na hora que o sol está mais alto e o sertão mais quieto, um barulho que pode ser vento, pode ser, mas que os mais velhos descrevem como o eco de uma risada de mulher que não precisa de ninguém para achar graça nas próprias piadas. Diz que até hoje se ouve grito lá. Diz que até hoje ela anda. Porque o sertão não foi capaz de derrubar ela. A bala não foi capaz de acabar com ela. O tempo que engole tudo, coronel, padre, cangaceiro, lei, tentou e ainda não conseguiu. Porque mulher que vira lenda, meu fi, não morre de nenhum desses jeitos. Ela some no mato. E o mato no sertão não acaba. O coronel Anísio Pedreira morreu velho, diz que atormentado. O padre Raimundo morreu também, diz que sozinho. Os jagunços, as forças volantes, os mandantes de ordem de cima, foram sumindo um a um, do jeito que sumem os que constroem poder em cima de medo. E Jurema ficou, nas histórias, no silêncio antes da história, no gesto do queixo erguido que qualquer mulher do sertão reconhece, mesmo que nunca tenha ouvido o nome dela, no jeito como a vela do altar queima diferente quando o cigarro foi aceso nela, no barulho que o vento faz entre as pedras da grota onde ela dormiu, quando o sol bate certo. O sertão engoliu muita coisa. A verdade, o sangue, os nomes, as datas, as dores, mas não engoliu ela, porque ela foi maior que o sertão. E o sertão, por uma vez na vida, esse sertão duro, seco, sem perdão, respeitou. Homem que passa, passa. Mas mulher que vira lenda, meu fi, não cai nem com bala, nem com tempo, nem com esquecimento. Mulher assim, só vive num lugar, onde a bala canta. Agora, meu povo, você que chegou até aqui, que ficou do começo ao fim com Jurema, com Zé Pequeno, com esse sertão que a gente ama e que a gente teme, você sabe que existem histórias que não couberam nessa narrativa. Histórias que ficaram engolidas pelo sertão, que foram riscadas dos papéis, que os mais velhos levaram consigo para a cova sem contar para ninguém. Lá na comunidade, nos arquivos proibidos do cangaço, a gente abriu esses baús que estavam trancados. As cartas dos cangaceiros que nunca foram publicadas, os nomes apagados dos registros, as traições, os amores, os pactos, as assombrações, o lado sombrio do sertão que a escola não ensinou e a televisão não quis mostrar. São 3 volumes, 3 arquivos, cada um mais fundo que o anterior. Se você quer saber o que aconteceu de verdade, não a versão bonita, a versão verdadeira, o caminho tá no fixado. Quem pegou, pegou. Quem viveu, viveu. Quem morreu, virou lenda. E lenda a gente conta aqui, onde a bala canta.